Então o que fazer para compreender o Cristo? Que fazer para alcançar a virtude de amar com Cristo? Como não se desviar no esforço a trilhar com Cristo? E como conciliar o Evangelho com a indiferença dos homens? Ama, trabalha, espera, perdoa. Ama, trabalha, espera, perdoa. Ama, trabalha, espera, perdoa. Ama, trabalha, espera, perdoa. Mas como proceder de modo a enriquecer nas virtudes divinas? O que é preciso conquistar e assim se dedicar ao Cristo? Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Como saber quando estar pronto para caminhar com Cristo? Ama, trabalha, espera, perdoa. 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 Continuando o nosso estudo aqui, a gente vai trazer aqui o entendimento de desfalecer que a gente colocou nesse slide. Desfalecer, perder ou fazer perder os sentidos, a consciência. Fazer perder ou perder o ânimo, a coragem. Desalentar-se, desanimar-se e esmorecer. Então, nós precisamos prosseguir com o sacerdócio do amor, sem desfalecimentos, sem perder o ânimo, a coragem, desanimar, esmorecer em qualquer circunstância. Ah, mas aí é pedir demais. Aí é pedir demais que eu já desfaleci tanto. Tudo bem. Tudo bem. Gente, o importante é a retomada. Nós estamos num processo um tanto quanto cíclico, que a gente sente assim, que a gente vai conseguir, depois vem uma questão, a gente esmorece, mas a gente continua. A perseverança é a palavra-chave, porque a gente entende que fora da caridade não há salvação, mas nós já encontramos pessoas realizando as atividades e não sente que está fazendo caridade, não. Aquilo ali é um bem que ela está fazendo para o outro. Ou seja, não estou fazendo porque estou praticando a caridade, porque fora da caridade não há salvação. Eu já estou sentindo que o que eu faço vai além das palavras. Sensacional. E tudo é processo de maturidade interna. Agora tem algo muito importante que é o silêncio. Eu conversei com uma pessoa sensacional, e muitas das vezes o que não é dito é que é o mais importante. A gente fala muito e às vezes a gente não diz o principal. E tem Emmanuel trazendo assim, Deus criou a palavra
E o homem engendrou o falatório, né? Nós falamos pelos cotovelos, né? Mas tudo bem. Até que um dia a gente vai aprender a ficar no silêncio e encontrar dentro de nós as respostas. Silenciar é importante. Nós somos sempre convocados a estar de maneira externa, externamente. Mas e o interno? E algo muito legal também. A gente comeu bolo de chocolate, não foi? Chocolate, alimento dos deuses que falam. Né? Então aí a gente vai verificando que determinados alimentos produzem determinados hormônios em nós, né? Aí a gente encontra também atividades físicas que promovem também os hormônios, não é verdade? Os hormônios do bem-estar e trazem o chamado hormônio ocitocina, que é o hormônio do amor. Sensacional! Mas a gente um dia vai precisar sentir amor sem o chocolate, sem o bolinho, né? Eu não vi Jesus parando para ir malhar. Eu não vi Jesus, peraí, deixa eu produzir a música. Não, eu não vi Jesus fazendo isso, porque ele já em si trazia esse amor por dentro. Então, nós temos um corpo físico e ele nos traz e registra sensações que o nosso alimento traz, que as atividades físicas trazem, e a gente está buscando o melhor. Mas nós temos também determinadas drogas e alguns ingredientes nocivos à saúde da vida orgânica que fazem a mesma coisa. Então, precisamos começar a trabalhar um discernimento, né? E a ciência da vida orgânica fala, escolher uns alimentos, olha o excesso, olha a atividade, lembrando do cuidar do corpo, e isso é necessário. O Evangelho segundo o Espiritismo fala cuidar do corpo e do espírito. Mas se eu preciso entender amor só pelo alimento ou pelos medicamentos, quer dizer que eu tenho que parar? Não. Nós temos, por misericórdia, né, a nossa medicina, com os ansiolíticos, os antidepressivos e por aí vai, mas a gente tem que gradativamente buscar a saúde a partir da nossa intimidade, desse equilíbrio interno. Isso é processo, é só uma reflexão. Lanchar produziu tanta coisa, né? Que legal! Então, não te canses. Quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desesperes e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Então, é a palavra-chave. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Ok, então perseverança é a firmeza ou constância num sentimento, numa resolução, num trabalho, apesar das dificuldades e dos incômodos. Perseverança é uma virtude conexa com a da fortaleza, conexa, semelhante. Perseverança fortifica a vontade contra o temor dos males iminentes e as dificuldades que provêm de um longo exercício da virtude. Gente, exercício da virtude. Olha isso aqui. Perseverança fortifica a vontade contra o temor de males iminentes e as dificuldades que provêm de um longo exercício da virtude. O exercício da virtude promove dificuldades? O exercício da virtude precisa de fortalecer a vontade para perseverar nele? Precisa. Então, precisamos estar atentos aos obstáculos à perseverança. Porque a gente já sabe que aquele que perseverar até o fim será salvo. E os obstáculos à perseverança? Existem? Rotina. A rotina, uma ruptura do automatismo, por insignificante que seja, abre um caminho. Liberta o pensamento e tonifica o psiquismo superior. Importa detectar os automatismos que alimentam a nossa inércia. A rotina, quando a gente pega o livro Pensamento e Vida, é a nossa segurança. Quando eu peguei o livro Pensamento e Vida, no capítulo da rotina, ela é a nossa segurança. Mas a rotina sistemática, rígida, é um obstáculo. A gente não sai daquilo ali, né?
Então, é uma ruptura e abre um caminho, fecha todo o nosso processo alimentando a inércia. Eu estou parado por quê? Qual a justificativa? É a minha rotina. Se sair da rotina, tem problema. Me dá taquicardia, insegurança, medo. Aí a gente criou uma rotina fechada. Sair dessa rotina para crescer... Oh, gente, é aquele negócio que o povo fala. A gente fala. Ponto confortável, zona de conforto. Tem que sair da zona de conforto. Só que a zona de conforto é a nossa segurança. Então a gente tem que mudar o sentido dessa zona de conforto prejudicial, porque nós precisamos progredir com zona de conforto, sim. Agora, o problema é a zona de conforto ou eu me apegando por medo na zona de conforto? É o nosso apego a ela. A minha zona de conforto quando eu era criança, a minha zona de conforto quando eu era adolescente, a minha zona de conforto agora na vida adulta, é isso aqui, agora eu não saio daqui nunca, se melhorar estraga, pronto, não progride. Então a gente precisa ampliar a zona de conforto com base no conhecimento. Eu vou trazer aqui que é o que nós estamos estudando, evangélico doutrinário, trabalhando a fé raciocinada, questionando e gradativamente ampliando as nossas zonas de conforto pelo conhecimento e pela prática. Pelo conhecimento e pela prática. Que isso é progresso, isso é evolução. A zona de conforto, ela existe naturalmente no processo da vida. O apego a ela, não sair do sistema, cria uma rotina fechada e a gente não caminha. Caminhando, então, outro obstáculo, desânimo. A gente fica desanimado? Ele quebra a faculdade mestra, que é a vontade, a preguiça moral, o gosto da comodidade e a instabilidade de humor são outros tantos fatores do desânimo. E a gente desanima e para de perseverar até o fim, e o desânimo é o caminho para esmorecer e desfalecer e pronto. O desânimo, o cansaço, não é bom conselheiro. Emmanuel traz um de seus textos. O cansaço não é bom conselheiro. Não tomem decisões no cansaço e no desânimo. Espera passar. Ai, não passa nunca. Ah, não acredito. Não passa nunca ou a gente quer mantê-lo como uma justificativa? Meu Deus, quantas coisas a gente mantém, o que é válido como justificativa para não progredir. Ouviram falar no sofisma? Né? O dever é difícil de cumprir-se por achar em antagonismo contrário aos interesses do coração. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7. Aí a gente tem que estudar e investigar, né? Que palavra difícil, sofisma. Sofisma é um raciocínio que simula a verdade, aparenta a verdade. Raciocínio que aparenta a verdade. Concatena muito bem com as regras da lógica, mas tem um fundo incorreto, incoerente e deliberadamente enganoso. Hã? É a mesma coisa, praticamente. Gente, isso é conceito de dicionário. Nossos dicionários estão melhorando demais. Gente, o que eu quero trazer? Sofisma são as desculpas, as justificativas. Se ela simula a verdade e concatena muito bem com as regras da lógica, a gente está feito. Espírito imperfeito e indolente. Justifica, todo mundo concorda. Não, você está certo. Por isso, o meu raciocínio chegou no seguinte ponto. Nós reencarnamos com o esquecimento do passado para aprender disciplina, novos conceitos, e se tiver na evangelização, então melhor ainda, para que a gente consiga, na adolescência, quando a gente retoma, né, o nosso passado em tendências emocionais, psicológicas, que a gente construiu até então, ter um conflito. Porque eu acreditava que era assim, e aquilo que eu acreditava não é, porque olha só o que eu aprendi.
Então, a gente tem que criar novas verdades, porque a verdade relativa do sofisma, que a gente falou tão forte, para a gente é verdade absoluta. Oh, meu Deus, por que a gente corre atrás de verdades absolutas? Porque a verdade absoluta é o nosso ponto de conforto. Acabou, é isso, pronto, e acabou. Não tem nada além disso que eu estou falando. Ponto e acabou. Isso é a verdade. Tanto que Jesus, para Pilatos, não falou o que era verdade. Pilatos não ia nem entender como Jesus ia trazer a verdade, porque como somos singulares, individualidades, com processos evolutivos diferentes, às vezes a minha verdade para o outro é uma mentira. Mas a gente está trabalhando num objetivo comum, nós vamos aprendendo juntos. Vou usar as nossas palavras comuns, tá, meu querido? Na tolerância, com amor, né? Na paciência, para que a gente consiga superar no relacionamento essas palavras que vão cair em desuso, mas que elas vão ser vividas. Porque falar por falar não resolve. Gente, eu tive um jovem que ele não gostava de estudar Emmanuel. Nossa, Emmanuel, o que é isso? É só coisa negativa que ele fala. Não gosto de estudar Emmanuel, não. Gente, é tanta dificuldade que ele fala, é só imperfeição, é só coisa difícil. Aí, pronto. Aí eu falei, meu jovem, onde nós vamos conseguir falar sobre as nossas imperfeições morais com tanta tranquilidade, debaixo de prece, para a gente conseguir se autoconhecer em alguns aspectos e colocar esforços em prática? Porque lá fora, quando começam a falar das nossas imperfeições morais, a gente não aceita, não. A gente até briga, porque a gente é perfeito, né? Mas quando a gente está debaixo de prece, musiquinha, tanta fraternidade, energia vibrando, as palavras vão caindo diferente, vão mexendo aqui, porque a gente nós nos tornamos receptivos. E Emmanuel, quem vai falar das nossas realidades? E olha que Emmanuel é um professor com uma didática, com figuras de linguagem maravilhosas. Só falta desenhar para a gente entender a nossa própria realidade. Então, o que acontece? Eu respondi para ele dessa forma que eu estou trazendo aqui. Mas eu só falei assim. Agora, até ele amadurecer e entender as palavras de Emmanuel, porque ele estava com resistência. Porque tomava as falas de Emmanuel com um aspecto negativo. Porque a gente teve uma corrente de pensamento positiva, muito tempo atrás, que é corrente de pensamento positivo e tal. Mas corrente de pensamento positivo sem prática positiva não resolve. Era muita corrente de pensamento positivo, mas o hábito não mudava, não resolve. Então, o conhecimento espírita, até onde eu entendo, ele não faz uma corrente de pensamento positivo. Ele apresenta uma realidade e que apresenta de forma aplicável na nossa vida. Aí eu vejo o resultado. Mas a aplicação é também individual, pela capacidade de raciocínio e elaboração de cada um, e dentro da possibilidade dele aplicar na própria vida. Então não tem ninguém falando que você tem que fazer isso, você tem que fazer assado. Cada um vai fazer dentro da sua possibilidade de raciocínio e compreensão do conhecimento. Por isso estamos juntos, estudando coletivamente, porque as participações vão enriquecendo, porque não é um discurso fechado e não é palavra final, graças a Deus. Eu fico até feliz, porque nós já vivemos determinados momentos, né, de religiosidade, que era a palavra final, era isso e pronto. E conhecimento espírita é uma amplitude que é importante estarmos em grupo, somar raciocínios. A casa tem estudo em grupo, não é? E, gente, o estudo em grupo é maravilhoso, sabe por quê? Porque é uma mesa com algumas pessoas e a gente lê, fala, soma o conhecimento com o do outro. Nós falando, a gente para falar, produzimos raciocínios e articulamos o nosso cérebro físico. E a gente está fazendo o quê? Fixando o conhecimento. Não somente ouvindo. Ouvir, como o próprio nome fala, é facilitador. Não é aquele que tem palavra final. Nem Jesus bateu o martelo. Ele foi embora, ainda tenho muito que vos dizer. Mas vós não suportaríeis. Voltarei para vós. Enviarei o Consolador, né, que vos fará lembrar tudo o que eu disse e acrescentará muito mais aonde nós estamos.
Tá? Então, precisamos acalmar o coração de ter a palavra final em tudo. Tá? Precisamos estar abertos a ouvir e a somar e a crescer coletivamente. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Faça a sua parte. Milagres não existem. Mas a gente... Vou mudar aqui a palavra. Milagres não existem da forma que a gente entende uma coisa sobrenatural e mágica. Mas os nossos esforços, a energia que a gente movimenta no fluido cósmico universal, faz uma energia altamente atrativa, que é o poder da fé, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós movimentamos energia. E da mesma forma que mobilizamos a energia para o positivo, ela também existe para o negativo. A gente é que escolhe e vibra. Então, milagres são obras de fé. E a fé é o poder irresistível que a gente dá no fluido. Então, as curas que acontecem, ela vai, a tua fé te curou. E o outro vem querendo cura e não consegue. Uai, agora como é que eu vou fazer? O outro conseguiu, o outro não. Vamos estudar, vamos perseverar na prática do bem, frequente a casa, aprenda um conhecimento novo, veja o que precisa do seu esforço individual para que a cura aconteça, porque não é mágico. Né? Então, a gente vai verificando aqui que a rotina é uma energia densa, esses obstáculos à perseverança são energias que vão condensando todas as nossas possibilidades. E a gente justifica. Ah, tô cansado. Não te canses. Não é isso que a gente está estudando aqui hoje? Ai, meu Deus. Vamos continuar, tem mais. Medo da mudança. Todo esforço desacostumado é penoso. E por isso dá nascimento a uma ideia de incapacidade de avançar. Após muitos automatismos guardados no nosso subconsciente, ficamos paralisados e não nos pomos em marcha para o novo, para o que possa nos trazer algum progresso de nossa alma. Esforço descontinuado. Até mesmo quem faz atividade física entende que precisa continuar os esforços para obter o resultado no corpo físico. Mas tem gente, eu tô com pressa, o que ele faz? Anabolizante. Estragou. Ih, o negócio estragou. Porque queria o caminho mais fácil, tá tomando remédio para ter caixa. Então, a virtude é a mesma coisa. Se eu não me esforço para perseverar na prática por medo, eu descontinuo o hábito. Virtude, gente, vem do latim virtus, qualidade daquele que tem força. Então, uma pessoa virtuosa não é perfeita, ela só pratica mais esforços que o outro, e ela persevera nos esforços da virtude. O outro parou. E se a gente está perdendo a paciência, ela não está conquistada também não, tá? Que a gente não perde aquilo que a gente já conquistou, né? Então, aqui fala uma coisa interessante. Após muitos automatismos guardados no subconsciente, ficamos paralisados. O que acontece? Tudo aquilo que nós já executamos, exercitamos cotidianamente, se torna um automatismo. Quem toca violão, no início ele fica aquela coisa louca, né, meu jovem? Depois ele está fazendo nem olha, criou um automatismo. Quem é um excelente motorista, ele de tanto fazer isso, ele já passa a marcha sem ver, criou um automatismo. Nós temos um companheiro chamado Pietro Baldi, no livro A Grande Síntese, ele fala assim: de tanto o animal praticar hábitos de defesa, ele criou um instinto de defesa. Então, de tanto o homem praticar atos morais, ele vai criar um instinto moral. Vai sair naturalmente, como de Jesus saía tudo naturalmente. Porque estava tudo automatizado, não tinha que orar e perdoar 70 vezes 7. A gente já fica contando. Jesus não tinha que parar e ir para o banheiro para fazer prece, porque já estava tudo automatizado ali no bem. Então, a prática perseverante vai nos levar a essa conquista. Isso é a reforma íntima e a mudança de hábito.
De tanto praticar atos morais, o instinto moral vai sair naturalmente. E o que é moral, né? A gente precisa falar. Nós criamos, ao longo da nossa trajetória evolutiva, uma chamada moda moral. Quem traz isso é Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Então, nós tivemos várias modas morais em vários séculos, que num século é aceito, no outro não é aceito, agora é assim, isso é de antigamente, é século XXI, e aquela confusão. Moda moral passageira de usos e costumes de épocas. Mas a gente viveu isso tudo. Só que nós agora estamos falando da moral do Cristo, moral cristã. Porque até então a moda moral de antigamente até chegar aqui não estava tão cristã assim, não é verdade? A gente criava regras. Essa é a moral agora. Valores são diferentes da moral cristã. Então, a moral cristã é o que a gente está buscando, é a meta. E para a gente chegar nesse ponto, a gente tem que perseverar e seguir. Então, nós precisamos sair dessa questão de muitos automatismos, já estou pronto, não tem que mudar, isso aqui para mim está suficiente. Tá ruim, mas tá bom. Aí não é assim, gente, tá ruim, mas tá bom, vamos melhorar isso. Tá ruim, mas tá bom. Avançar, ou conhecer outras coisas, não, mas eu já estou fazendo bem, eu já estou fazendo aqui, eu já conheço, eu já estou fazendo, eu já estou fazendo coisa como e a gente. Excelente, Damaris. Não. Sensacional. Eu entrei muda e saía calada quando eu cheguei na Mocidade Espírita. Agora eu estou falando demais, né? Ou seja, gente, não podemos esperar estar pronto 100% para as atividades. Nós precisamos verificar as nossas habilidades, né, as nossas aptidões, para a gente avançar na tarefa espírita. Isso é uma coisa natural. Tem alguns, ainda mais os dons do Cristo, né, que foi dado para uns para a profecia, outros para a cura, outros para a ciência. O dom do Cristo foi dado de acordo com a possibilidade e habilidade de todo mundo. Isso é uma passagem evangélica. Dentro das tarefas, olha, você tem essa habilidade, olha, você tem uma fluência boa para falar, você seria bom para fazer estudos. Olha que legal! Olha, você é bom para trabalhinhos manuais. Você não quer ajudar na evangelização? Nossa, as crianças te adoram. Olha, lá no estudo em grupo, você tem a possibilidade de articular o raciocínio de todos. Para estar no estudo em grupo, e tem geralmente um coordenador, é aquele que não vai ser tendencioso. Ele vai coordenar a participação de todos. Porque senão vai ter briga. Ele vai falar, você está errado, o outro está... Não, estuda em grupo. Aqui ninguém dá a palavra final em nada, nós estamos somando possibilidades. Então aí a gente vai crescendo dentro da tarefa, e isso para nós, enquanto espírito, individualidade, até como pessoas, não. A gente é um bom profissional. Gente, interessante como a Casa Espírita, a gente leva as habilidades exercitadas aqui para o campo profissional da vida. Espírito de colaboração. Na hora de avaliar um trabalho, sabe avaliar um trabalho e não a pessoa, porque todas as tarefas precisam de uma avaliação. A gente avalia a tarefa ou a pessoa? Deu errado, só chega atrasado, não faz as coisas, a culpa é dele. Isso é avaliação de tarefa? Não. Então, o que acontece? Nós vamos aprendendo a colaborar, a sugerir, a somar esforços e a se promover. Olha, você tem um aspecto de liderança natural. Não é que você vai ser líder, mas você consegue ter uma articulação, coordenar. Isso é habilidade. Agora, um problema sério quando a gente quer ficar para sempre na liderança. Porque poder é algo conhecido demais de nós.
Todos nós somos lideranças, gente, em qualquer espaço da vida. Todos nós temos esse aspecto muito forte. Então, por isso, a rotatividade de coordenação é importante. E isso é um processo de amadurecimento e até de humildade. Porque agora eu não estou na coordenação, eu estou na tarefa somando esforços, mas eu sei acatar coordenações, tenho trânsito bom. Ora, eu estou assim, ora, eu estou assado, num posicionamento diferente do que ficar agarrado 100% nos postos de liderança, que isso é um processo viciante que a nossa sociedade já traz, né, gente? Poxa vida! A nossa coletividade vai melhorar muito quando a gente aprender sobre a construção coletiva. Na colônia espiritual Nosso Lar, acho que eu trouxe isso no último estudo, todos têm direito a roupa, alimento, moradia, trabalho. Não falta para ninguém. E olha que é uma colônia espiritual que está no umbral. A nossa sociedade está precisando melhorar nesse aspecto. A liderança, o governador de Nosso Lar, não foi eleito. Ele foi indicado pelos espíritos superiores. Gente boa, hein? Gente boa! Os espíritos superiores indicaram o governador que está lá não sei quanto tempo. Se trocou, eu não sei. Nós estamos num exercício de eleição. É processo para trocar liderança, e para trocar a liderança, para movimentar e aprender a trabalhar coletivamente, que isso é uma questão de futuro. Então, a gente tem que lembrar sempre que é aprendizado e rotatividade, porque ficar eternamente no poder vai desencarnar e vai ficar num umbral poderoso lá também. Quem viu o filme Nosso Lar, eu fiquei impressionada quando eu vi uma rainha no umbral. Vocês lembram desse recorte do filme? A rainha estava toda poderosa no umbral. E ao redor dela, os súditos também, agarrados na líder. Então, é uma tarefa bem séria se colocar como líder e para onde você está levando aqueles que te tomam como referência. Ah, eu não sou líder, eu não sou chefe de nada. Você tem alguém que te toma como referência. Você tem alguém que se mira no seu exemplo. Você tem alguém que acredita no que você fala. Você é formador de opinião. Você está arrastando muitas pessoas com a sua energia também. Olha, gente, o negócio vai ampliando que a gente, nossa, tem que tomar cuidado é comigo. Com o que eu compartilho, com o meu exemplo, com a minha conduta, com o que eu curto e compartilho nas redes sociais, com o meu posicionamento enquanto opinião, porque eu vou formar seguidores. Ah, seguidores. Quantos seguidores você tem? Hã? Ah, eu tenho 4 mil, quase 5 mil no Facebook. E aí? Você está arrastando essas pessoas para que caminho? Qual a ideologia? Qual a sequência didática que está levando a progresso, a mesmice, a obstáculo? Eu estou, enquanto influencer, sendo um obstáculo ao progresso? Nossa! E qual o maior influenciador, nosso guia e modelo que nós temos que seguir? Jesus! Aí está. Nós temos um caminho a fazer, uma trilha. Então, nós somos o indivíduo A e o indivíduo B. Só que dentro do nosso caminho a seguir, nós temos um obstáculo. Então, a maneira de passar pelos obstáculos e como nós direcionamos a nossa vida é que vai dizer tudo. Então, o indivíduo A, ele começa o processo. Aí, olha lá o que acontece. 1, 2, 3, 4. Bateu cabeça 4 vezes, mas não mudou de opinião nenhum jeito. Não mudou. O indivíduo B, ele encontra o obstáculo, transpõe e dá sequência. Então, ou seja, saber transitar na vida é isso aqui. Não vai ser sempre do meu jeito. Eu tenho que entender o contexto e transitar pelos obstáculos, superá-los para dar sequência. Jesus, ele encontrou vários obstáculos no caminho. Foi perseguido, inventaram tanto de coisa. A gente inventou coisa demais. Aí o que acontece?
Continuou. Não ficou com medo de ser excluído. Gente, eu estou excluído do grupo. O grupo popular de Jerusalém, os fariseus, estão sendo excluídos. Gente, eu sou perseguido, o povo estava inventando mentira a meu respeito. Gente, ele não estava nem aí. Por quê? Isso não era o mais importante. Nós estamos no contexto emocional, às vezes, de necessidade de pertencimento e que a gente abre mão da nossa trajetória para estar num grupo. Quem já passou por isso na adolescência sabe. Se eu falar não aqui, o grupo me exclui. Eu estou indo, mas não tem nada a ver comigo. Mas e o grupo? Mas e o grupo? E os outros? E os outros? E aí o que acontece? Na hora que acontece o problema, está lá a câmera de close no seu rosto. Você foi pego, o grupo foi embora. Né? Mas você vai assumir a responsabilidade da falta de posicionamento. Então é importante o nosso posicionamento cristão aonde a gente estiver. Porque se não tem a câmera comum, né, da nossa sociedade, tem a nossa própria consciência, que a gente sabe muito bem que vai nela, e uma nuvem de testemunhas. Então, entre perseverança e obstinação, existe uma grande diferença. A diferença entre tenacidade e obstinação é que a obstinação, não sabe adaptar-se à realidade. Aos obstinados, falta flexibilidade, elemento de suma importância para a realização de todos os empreendimentos humanos e, que dirá, espirituais. Então, a perseverança na tarefa não é que eu tenho que ficar eternamente naquilo ali. Mas, se aquilo ali me supre, me atende, e eu estou crescendo ali, eu não tenho obrigatoriedade de chegar à coordenação e presidente da casa. Isso disso não. Né? Naturalmente, tem aqueles que já trazem até na pauta, né, reencarnatória, ou por escolha, essa proposta. Então, a gente vai caminhando e crescendo, porque o objetivo é maior do que os postos e cargos. O objetivo é maior que os postos e os cargos. E postos e cargos têm que estar todos mirando ao objetivo comum. E não assim, o meu mandato eu fiz isso, o mandato do outro fez aquilo. A nossa sociedade é assim, troca um governo, o outro invalida tudo que o outro fez, que o que o outro fez tudo errado, eu vou fazer melhor. Não se apropria para dar continuidade. Não podemos trazer para a casa espírita essa proposta. E a gente tem que ter vigilância, porque somos espíritos imperfeitos, que negamos a perfeição. Negando a perfeição, o progresso não caminha como deveria ser. Vai aos trancos e barrancos, por misericórdia. Mas o objetivo maior é a divulgação do conhecimento espírita. O objetivo maior é a divulgação do conhecimento espírita. É a evangelização. São tarefas de base. Né? Voltando aqui na mocidade, a gente estava lá e o pessoal tudo querendo virar artista, né? Por causa da comissão de arte do EMEPRE, né? Queria artista, cantor. Aí, não. Gente, o objetivo maior é a gente levar o conhecimento espírita através da arte e da música. Agora, formar ator e cantor na casa espírita é diferente. Se você tem uma tendência à arte e ao canto, você pode pesquisar aí as escolas de teatro, as escolas de música, mas não é o objetivo da casa espírita cantor e ator. Isso a gente falava para os jovens. Então, qual o objetivo maior? É essa questão. Se a gente identificar o objetivo central e se a gente perseverar nele, essas questões de cargos e posições, isso é menor. E olha que Jesus era maior e foi servo de todos. Pensa bem. Mas aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Então, o nosso capítulo 36. Jesus não se refere a um fim que simbolize término, e sim à finalidade, ao alvo, ao objetivo. Apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. E essa é uma árdua tarefa. Espíritos encarnados, é aqui. Aqui tem a gente, aqui é uma...
É uma possibilidade gigante da gente crescer. É muito bom estar aqui. É bom estar reencarnado. Eu não sei para onde eu vou quando eu desencarnar. E não vou pensar para onde eu vou. Senão eu vou fugir do objetivo que é o fazer aqui agora, se eu estou preocupado para onde eu vou. Para onde a gente vai ao desencarnar depende de como a gente está vivendo aqui agora, não é? É. Mesmo que eu vá para o mundo primitivo, né? Porque a coleguinha lá estava com medo, tipo mundo primitivo, mas ela vai com possibilidade de fazer o melhor, ajudar a inventar roda, né? Mas ela vai puxar pelos seus esforços individuais uma coletividade. Então, aqui, perseverar é uma tarefa árdua para nós espíritos encarnados. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Contudo, os bons trabalhadores sabem perseverar. Aqui é o ponto. No. Meu Deus. Desanima e prefere estacionar séculos a fio, parar um ponto só. Aí eu fiquei pensando, deve doer. É um problema que a gente traz na intimidade, né? Emocional, psicológico, que precisa da ajuda da terapêutica humana e espiritual. O umbral, o livro nosso lá fala que o umbral é a zona de muito interesse nosso aqui, né? E lá ficam aqueles que aqueles que não perseveraram em atravessar os umbrais da indecisão. Bom, eu sou assim, eu pego umas palavras de um livro, eu não lembro às vezes toda a história, mas uma coisa fica. Aí eu fiquei, gente, aí a gente estuda umbral, o que é? Esse negócio da porta. Isso como umbral. Eu posso sair aqui, né? Então, o que acontece? Aí eu fiz uma dinâmica lá na mocidade, fica no umbral da porta aí paradinho, nem entra e nem sai. Fica aí parado. Dá uma coisa ruim. Porque é um lugar, ou eu entro ou eu saio, está pedindo para fazer. Mas se você fica parado debaixo do umbral da porta, além de você ficar incomodado que está pedindo, ali pede um procedimento, um comportamento, você impede os outros de entrarem e saírem também. Então, o umbral é a região que fica aqueles que não se esforçaram e perseveraram em atravessar os umbrais da indecisão. Fazer escolhas é um processo. Às vezes, fazer escolha é decidir, abrir mão e renunciar de um aspecto que a gente não gostaria também. Mas a gente está aí para isso. E é importante a gente fazer as escolhas. Mas não é assim de uma hora para outra que se faz escolha. Dá tempo de analisar, discernir. E às vezes também não dá tempo, né? Que de uma hora para outra eu tenho que decidir. Tudo bem. Mas voltando aqui. De tanto se habilitar em atos morais, em decisões equilibradas, vamos criar um condicionamento mais assertivo de escolher. Porque quando eu era criança, eu escolhia cada coisa. Quando eu era adolescente, pelo amor de Deus, agora, você acha que eu vou cair nessa? A gente já está mais esperto, não é verdade? Ou seja, é processo. Então, ao mesmo tempo que a gente já teve muitos erros, por eles a gente tem os acertos de agora. Por isso precisamos perseverar. E os bons trabalhadores sabem fazer isso. Somos companheiros, amigos. Não somos? Então, bons trabalhadores. Nós estamos juntos nessa proposta para que a gente, desenvolvendo essas habilidades e competências coletivas aqui, a gente leve isso para a nossa vida individual. Contemplando esse alvo, soube Paulo buscá-lo através de incompreensões, açoites, aflições e pedradas, servindo constantemente em nome do Senhor. Até que horas? Vocês conhecem a história de Paulo de Tarso? Livro Paulo Estevão.
Então, é uma história fabulosa e eu gosto muito porque está muito perto da gente. Né? O pessoal, assim, você fica só falando de Jesus, Jesus. Aí eu, pá, Paulo de Tarso. Porque se coloca Jesus como inatingível, então a gente coloca alguém que vai chegar lá e mostra como. Tanto que Paulo coloca assim, sede meus imitadores, como eu sou do Cristo. Então eu tenho uma historinha legal aqui. Então vamos lá. Paulo encontrou os seguintes obstáculos. O que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ama. Como proceder de modo a enriquecer na virtude divina? Trabalha. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa. Isso serve para a gente? Sim. Uma coisa legal é que é enriquecer na virtude divina. Eu queria enriquecer de outro jeito. Aí, na hora que eu quero enriquecer de outro jeito, não tem muita virtude, às vezes, né? E olha que o enriquecimento de patrimônio, se você tiver a virtude divina caminhando junto, você produz muita coisa útil com isso, né? Então, aqui, esses direcionamentos que a Abigail passou para Paulo, serve para nós em qualquer lugar, em qualquer atividade, porque é essa a proposta. Então, o nosso companheiro, ele caminhou da seguinte forma. Livro Paulo e Estevão. O tecelão de Tarso foi surpreendido com a compacta multidão que se premia e agitava na extensa praça à beira-mar. Filas de velhos, de jovens e crianças aglomeraram-se junto dele a poucos metros da praia. À frente, Tiago, alquebrado e velhinho, vindo de Jerusalém com um grande sacrifício, por trazer-lhe o ósculo fraternal. O ardente defensor da gentilidade não conseguiu dominar a emoção. Bandos de crianças atiraram-lhe flores. As crianças da gentilidade uniam-se aos pequeninos judeus que saudavam carinhosamente o apóstolo prisioneiro. Mulheres humildes agradeciam os benefícios recebidos de suas mãos. Doentes curados comentavam a colônia de trabalho que ele sugerira e ajudara a fundar na igreja de Jerusalém e proclamavam sua gratidão em altas vozes. Os gentios, convertidos ao evangelho, beijavam-lhe as mãos. Meninos amorosos apegavam-se-lhe à túnica sob os olhares de mães consternadas. Todos pediam que ficasse, que não partisse, que voltasse breve para os serviços abençoados de Jesus. Daí a tarefa desse companheiro. Todos esses aqui, descendentes, e alguns deles foram perseguidos enquanto Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, doutor da lei, defensor extremoso da lei de Moisés, perseguia os cristãos, encaminhava-os ao apedrejamento. Quando ele estava a caminho da estrada de Damasco, vocês conhecem, ele encontrou Jesus. Mas até chegar naquele ponto, todo um trabalho íntimo foi feito com Saulo de Tarso. O primeiro deles foi o discurso de Estevão. Eu, doutor da lei, chego lá com o Estevão, daquele jeito, falando uma oratória, e eu levantei, me posicionei, Saulo de Tarso, e comecei a contra-argumentar. Mas Estevão trazia uma réplica à minha fala de uma maneira que o meu coração recebia aquilo e Saulo de Tarso ficava sem palavras. Imagina. Mas ele rearticulava e retomava o seu discurso. O discurso de Estevão bateu muito no coração dele, mas ele não se deixou levar. Há um tempo atrás, depois, ele conheceu Abigail, apaixonou-se por ela, foi mostrar para Abigail como ele era, estou contando o livro todo, como ele era poderoso. Vem lá, Abigail, eu vou te mostrar. Aqui, né, o apedrejamento, são os cristãos e tal.
levou a Abigail. Ela não queria ver essas coisas não, né? Quem quer ver uma coisa dessa? Mas, né, seu noivo pediu. Ela foi. Chegou lá, eles estavam apedrejando Estevão. E Estevão era Gesiel, irmão de Abigail. Quando ela viu aquilo, né, falou para Saulo: é meu irmão. Ele ficou sem chão. Ela chegou, Estevão já estava quase que nas últimas, né? E ele falou: ele é o seu noivo? Ela falou: é. Nossa, se ele defende a lei de Moisés assim, quando ele começar a defender os princípios cristãos, vai ser ótimo. Olha, na hora da morte ele estava falando assim. Só que Saulo de Tarso, orgulhoso, quando ele viu, né, Abigail, cristã, despachou a menina, terminou o noivado, não quis saber. Coração orgulhoso. Aí o tempo foi passando, né, como tanto. Abigail recebia a visita de Ananias, né, um cristão também que pregava a palavra para ela. Saulo resolveu reconciliar. Vou procurar Abigail. Só que quando ele chegou lá, ela já estava debilitada, com processo pulmonar, uma enfermidade, já estava para desencarnar. Aí ele perguntava quem vinha aqui, quem vinha conversar com você. Ela falou que Ananias levava a palavra, né, cristã para ela. Foi o Ananias, né? Então, tomado de ódio, está lá assim em Atos dos Apóstolos, tomado de ódio, ele foi estrada fora procurando Ananias. Ananias foi o causador da morte de Abigail. No meio do caminho, ele encontra Jesus. Cai em terra e pergunta: que queres que eu faça, Senhor? Não contra-argumentou, não entrou com repertório, não trouxe nenhuma palavra, não fez jogo de palavras e articulação para ter a palavra final, nada. Porque estava pronto. Estava pronto para receber. Às vezes o nosso coração tem que ser abatido, abatido, abatido nas provações, para a gente estar aberto e receptivo, mas tudo bem, é a escolha nossa. Então aí, esse momento aqui, muitos desses são descendentes daqueles que Paulo mandou para o apedrejamento. Mas ele foi um bom tarefeiro, amigo cristão, e olha o tanto de coisa boa que ele fez. E eles pediam que ele ficasse, que voltasse para os serviços, mas ele já estava indo para Jerusalém para a sua pena de morte. Subitamente recordou a velha cena da prisão de Pedro, quando ele, Paulo, avorrado em verdugo dos discípulos do Evangelho, visitara a igreja de Jerusalém, chefiando uma expedição punitiva. Aqueles carinhos do povo lhe falavam brandamente algo. Significavam que já não era o algoz implacável, que até então não pudera compreender a misericórdia divina. Traduziam a quitação do seu débito com a alma do povo. Débito coletivo. De consciência um tanto aliviada, recordou-se de Abigail e começou a chorar. Sentia-se ali como no seio dos filhos do Calvário que o abraçavam reconhecidos. Aqueles mendigos, aqueles aleijados, aquelas criancinhas eram a sua família. Naquele inesquecível minuto da sua vida, sentia-se plenamente identificado no ritmo da harmonia universal. Brisas suaves de mundos diferentes balsamizavam-lhe a alma como se houvesse atingido uma região divina depois de vencer a grande batalha. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas o Cristo vive em mim. É essa a nossa trajetória, é esse o nosso fanal, é esse o nosso processo. Redimirmos coletivamente a partir da transformação individual. Então, não nos cansemos de fazer o bem, porque ceifaremos em tempo oportuno se não tivermos desfalecido.